Bem-vindo à nossa Terça Teológica. Hoje estamos aqui com convidados especiais, o nosso presbítero Felipe e o nosso irmão Mateus. Sejam bem-vindos à nossa discussão aqui. E hoje falaremos de um tema bem interessante. De repente você nunca tem ouvido falar sobre essa possibilidade, essa discussão teológica, mas alguns dizem que Cristo Jesus foi até o inferno evangelizar, foi pregar a salvação para aqueles que já tinham morrido e estavam lá em algum local esperando uma outra chance. E as pessoas usam a passagem de 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 e 19, para trazer essa argumentação. Quero ler com você, e depois a gente vai começar a nossa conversa aqui, né, que diz assim, 1 Pedro 3, 18 e 19. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha só, e por causa desse termo, né, pregou aos espíritos em prisão, começa a levantar essa discussão. E também, né, outra possibilidade, outra argumentação, é justamente por causa do credo dos apóstolos, que foi acrescentado a alguns termos no credo e assim desenvolvida essa ideia de que Cristo Jesus foi pregar no inferno. E aí, meus irmãos, será que essa posição teológica é válida, né? Será que a gente pode dar uma credibilidade a essa vertente teológica? Bem, irmão Paulo, eu acho que a própria Bíblia nossa de Genebra, ela traz 4 interpretações a respeito dessa passagem de 1 Pedro, né? Cada uma delas com algum fundamento, só que nós temos que ter o cuidado ao interpretar a palavra de Deus, que uma das regras é exatamente essa, que nós não podemos interpretar um texto fugindo totalmente da linha geral daquilo que a Bíblia nos apresenta como um todo, né? E essa ida de Jesus, ou suposta ida de Jesus ao inferno, ela abriria alguns precedentes que na nossa teologia não tem fundamento, né? Então nós temos que ter esse devido cuidado ao não querer dizer o que a Bíblia não diz. Sim. Ou não querer interpretar textos a nosso bel prazer, ou dando interpretações que fujam, na realidade, a doutrina bíblica fundamental, né? Então essa é uma das regras da interpretação. Então tenhamos o cuidado ao interpretar a palavra de Deus, embora sejam grandes as possibilidades de interpretações a respeito do mesmo tema, né? Sim. E a gente precisa também entender onde começou essa discussão, né? Que, de certa forma, não foi propriamente dita a partir das Escrituras, né? Isso foi por causa do credo apostólico, né? Que ali para tentar explicar o que foi essa morte, sepultamento e depois a ressurreição de Jesus Cristo, eles tentaram melhorar o termo, né? Vamos falar sobre isso, sobre essa questão histórica dessa descida ao inferno, que é o termo usado, descida ao Hades, né? Como que começou essa discussão aí, essa expressão? Eu penso que esse problema começou quando já na tradução do hebraico para o grego, já na Septuaginta, né, onde eles pegaram o Sheol, que era o mundo dos mortos, traduziram para o grego Hades, e aí essa expressão já foi também depois traduzida por inferno no credo, que quando foi traduzido então do grego para o latim, né, já ocasionou essa confusão, né, que essa descida ao inferno que eles estavam tentando explicar seria Jesus ter passado as agonias do inferno, não necessariamente uma descida ao inferno. Além dessa nossa passagem de 1 Pedro 3, 8, 9, existe outra informação escriturística de que Cristo Jesus desceu ao Hades. Tem esse termo na Bíblia? A gente pode encontrar essa palavrinha Hades na Bíblia, por mais que há essa possibilidade de traduções do hebraico, né, para o português ou a partir da Septuaginta. Existe algum versículo que nos conduz ao entendimento de que Cristo Jesus desceu ao Hades? Diretamente não, né? Apenas talvez a interpretação do texto
Vejamos outro texto, irmão Paulo, que fala a respeito do assunto. Efésios 4, o versículo de número 8 diz assim, ó. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O versículo 9 diz assim, ó. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, algumas pessoas encontram nesse versículo o mesmo embasamento para Cristo ter descido ao inferno, quando é um contorcionismo aí da pessoa ao usar essa interpretação, porque não é isso que o versículo está falando. Está falando que Jesus desceu ao mais profundo da terra, as regiões da terra. Sim. Inclusive, a própria sepultura é um descer a mais, né? Sim, porque ele esteve morto por 3 dias, mas ressuscitou com poder e grande glória, né? Nós podemos também lembrar que, num contexto histórico, esse enxertar de descer ao Hades veio a partir de 2 alterações de 2 credos antigos, né? Do credo Atanásio e do credo Arquileia, né? Que eles enxertaram esse termo desceu ao Hades, né? Descende et inferna, justamente por uma perspectiva de tentar esclarecer os termos ali apresentados, né? Os termos crucificado, morto e sepultado. Isso. Né? Também tinha a ver também com uma questão de combater algumas heresias da época ali, como os gnósticos, docetistas, quanto à questão da corporeidade de Cristo, quanto à questão dele ter um corpo. Né? Então, para provar, né, que ele tinha um corpo, então foi sepultado. Né? Não é possível sepultar apenas um espírito. Então, também por uma questão de apologia da fé também, né? Eles fizeram isso. É importante também dizer, né, irmãos, que a palavra inferno ela é traduzida por 3 palavras. Né? Uma já foi citada pelo Mateus aqui, que é do hebraico o Sheol, a região dos mortos também, o Hades no grego, né? E tem mais 2 palavras que traduzem a palavra inferno, que é Tártaro, também do grego, né? E o próprio Geena, que é o inferno que a Bíblia chama de lago de fogo lá no livro do Apocalipse, que é exatamente o lugar definitivo de sofrimento eterno, que não está habitado. Pelo que podemos entender lá do livro do Apocalipse, os primeiros habitantes serão o próprio Satanás, que será ali atormentado, né? Então, nós temos que ter essa noção que na literatura hebraica, principalmente, o inferno tem um significado, o Hades, né? O Sheol, no caso do hebraico, e o Hades do grego, é a região dos mortos. A região onde, na figura teológica dos hebreus, estava o lugar dos mortos, né? Claro que as nossas Bíblias, especialmente as versões mais modernas, elas já traduzem exatamente o Sheol ou Hades por o lugar da sepultura, né? O próprio salmista disse que ele não deixará o meu corpo no Hades. Que negócio é esse? Como é que ele foi parar no Hades ou inferno, né? Na realidade, estava se referindo à região dos mortos, né? Sim. E a gente pode também olhar para as consequências dessa alteração. Por exemplo, quando a gente olha para a teologia católica, nós percebemos esse desenvolvimento do desceu ao Hades, né? Sim. E aí nós temos uma teologia criada a partir de um termo enxertado em credos. Não a partir das escrituras ou de um desenvolvimento teológico a partir das escrituras, né? E se a gente olhar aqui para o entendimento da Igreja Católica, esse local onde Jesus Cristo desce é justamente para onde foram os mortos que não foram salvos pela graça, né? Provavelmente essa graça preveniente, né, que os católicos usam, né? E, consequentemente, há uma necessidade de Cristo Jesus ir resgatá-los ou trazer uma nova chance. Poxa, mas pensa bem, né? A pregação de Jesus Cristo lá era para converter todo mundo logo, né? Não ia sobrar ninguém lá mais, né? Pois é, né? Jesus Cristo ia saquear literalmente o inferno se ele descesse lá. Imagina, o próprio Cristo pregando lá. Pois é. E, consequentemente, a gente também acaba tendo que concluir que o poder de Cristo Jesus na Terra não foi tão eficaz assim, né? Que a graça de Deus não foi uma graça eficaz,
até porque sobraram pessoas, né? Faltaram pessoas serem convertidas ao ponto de terem uma outra chance lá no inferno, para terem que ouvir a pregação de Jesus Cristo lá no inferno, para que assim sejam resgatadas. Isso demonstra também uma incorreção na interpretação da salvação, né, irmão Paulo? Sim. Porque os crentes lá do Antigo Testamento, como eles deveriam ser salvos? Né? Qual era o processo da salvação deles? Então, muitos acreditam que era pela observância das leis, puramente. Na realidade, todos somos salvos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aqueles lá da Antiga Aliança ou do Antigo Testamento, através do Cristo que haveria de vir, e nós somos salvos pelo Cristo que veio. Então não há necessidade desse malabarismo todo para tentar explicar o processo de salvação, né? Ou que eles teriam uma chance porque eles não viram Jesus, não ouviram Jesus, né? No Antigo Testamento. Na realidade, é uma maneira de criar subterfúgios e caminhos alternativos para a salvação dos nossos irmãos lá do Antigo Testamento, né? O homem está ordenado morrer uma vez só. Após isso, vem o juízo. Isso. A Bíblia é muito clara. Essa questão do catolicismo, desse limbus patrium, né? Eles não entendem como o inferno de tormento, né? Eles olham isso como o seio de Abraão, né? Essa espera, né? Mantessala. Isso, mantessala do céu. Bom, se então esse termo desceu ao Hades foi algo enxertado nos credos, né? Atanasiano, se a forma pela qual a Igreja Católica entende isso está equivocada, como que a gente poderia olhar para esse texto de 1 Pedro 3 e entender esse termo do credo apostólico? Como interpretar corretamente essa questão? Seria justamente a questão de entender que, na verdade, não houve uma descida literal ao inferno, mas que Cristo, na angústia do jardim anterior à crucificação e na própria cruz, ele sofreu então as angústias do inferno, né? Porque antes de acontecer essa mudança para que eles colocarem essa palavra Hades no credo, o credo se referia, né, crucificado, morto e sepultado. E aí a intenção deles, quando mudaram, talvez até tenha sido boa, para tentar explicar que esse estado de humilhação de Cristo, ao qual ele, né, foi crucificado, morto e sepultado, refletia as angústias do inferno, que ele sofreu no nosso lugar. Até porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados, né? Só que aí, infelizmente, se criou uma doutrina equivocada em cima dessa palavra. Desse acréscimo. Desse acréscimo feito no credo, né? No credo. Irmão Paulo também e irmão Mateus, muito dessa interpretação se deve à própria questão cultural dos gregos, né? Os gregos, por exemplo, acreditavam que a região dos mortos era uma região única, tanto para os bons quanto para os maus, separados por um grande abismo, e encontram respaldo, de certa forma, na parábola do rico e do Lázaro, né? Que todos iriam para o mesmo lugar e que lá eles estariam separados por um grande abismo. Isso, de certa forma, foi importado por muitas das igrejas como uma interpretação correta do que é a Bíblia Sagrada. Será que necessariamente as pessoas lá do Antigo Testamento iam para o mesmo lugar, mesmo separados por um grande abismo? Ou é apenas uma parábola de Jesus para mostrar simbolicamente o que acontece depois da morte, né? Sim. Nós podemos olhar para o próprio texto e conseguir entendê-lo, né? Pois no verso 18 ele vai dizer que pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O que seria esse morto e vivificado no Espírito, né? É óbvio que a gente não pode tratar isso como termos diferentes do que as Escrituras como um todo fala, né? Exatamente. Consequentemente, esse morto sim na carne refere-se justamente ao aspecto da humilhação de Cristo Jesus de ter sido feito carne, né? Com pessoa, ser humano, né? E o que morreu, né? A ideia aqui, né? De morto-se na carne. Foi justamente esse tempo de humilhação e encarnação. Cristo Jesus, no seu físico, ele foi morto. Foi morto. E, consequentemente, essa
vivificação no Espírito é a parte, a ressurreição de Jesus Cristo, onde essa limitação da carne, ela é anulada, né? Ela é eliminada. E agora nós temos um Cristo Jesus ressurreto, né? Glorificado, restaurado, que por consequência traz a ideia aqui de vivificado no Espírito. Então nós temos uma transição aqui entre o ministério de humilhação e de glorificação de Cristo Jesus, né? Que é o que o texto nos conduz a entender, né? Sim. Inclusive, essa interpretação, ela importa muito a questão dos gregos, como eu havia falado ali, de que eles acreditavam nessa curiosidade, nesse afã das pessoas de saber o que aconteceu então entre a morte de Cristo, que durou na nossa contagem de tempo não chega a 3 dias, né? Mas na contagem judaica de 3 dias, entre a morte de Cristo e a ressurreição. A curiosidade das pessoas é saber o que Jesus fez nesse meio tempo. Né? E aí que gera muita especulação. Sim. Né? E as pessoas embasam, então, esse posicionamento nesses versículos que nós acabamos de ler. Inclusive, algumas interpretações, por exemplo, da igreja que eu pertencia, eles ensinavam assim, de que Cristo teria ido ao inferno, ou ao Hades, a região dos mortos, como os gregos acreditavam, e teria então levado cativo o cativeiro, que é o que diz Efésios. Ele teria levado aqueles salvos lá da antiga aliança para o céu em definitivo, para um lugar lá perto da presença de Deus, uma antessala do que será realmente o nosso estado eterno na presença de Deus, né? Então eles dizem que uma das grandes bênçãos de Cristo ter descido ao inferno é exatamente isso. Ele foi lá e raptou aqueles salvos que estavam lá, né? Como se Deus precisasse disso, né? Sim. Como precisasse descer literalmente ao inferno para raptar. Na realidade, quando fala em levou cativo e cativeiro, ele levou os nossos pecados sobre si, né? Exatamente. Não há necessidade desse malabarismo que nos todo tornava cativos, né? Exatamente. Mas se nós temos essa transição aqui, né? Morto na carne, mas vivificado no Espírito, como o irmão citou, né? Onde Cristo Jesus foi entre esse morto na carne e vivificado no Espírito? Porque, consequentemente, Cristo Jesus morreu. Né? Houve o sepultamento, né? Literalmente. Houve um sepultamento ali, né? Houve um momento onde ele estava no sepulcro, estava ali, né, dentro daquele local, né? Estava morto, o seu coração não batia, o seu sangue não estava caminhando. Houve esse momento de morte, literalmente. Onde Cristo Jesus estava? Né? Qual era o habitat dele nesse momento entre a morte e esse corpo vivificado e glorificado? Ele desceu ao Hades? Né? Ele foi saquear? Claro que não, né? A gente já falou aqui, né? Mas onde estava Cristo Jesus? Eu creio que ele foi ao Pai. No momento da crucificação mesmo, quando ele está lá nos seus momentos finais lá, ele diz, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Para o próprio ladrão da cruz, né? Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Comigo, né? No paraíso. Então, creio que ele foi ao Pai. Isso. Exatamente. A menos que a descida dele ao inferno seja muito rápida, porque ele diz que hoje estarás comigo no paraíso. Como é que ficou essa situação? Será que ele foi lá no inferno rapidinho, raptou as pessoas e depois veio buscar a alma do... Se para Deus 1000 dias... 1000 anos. 1000 anos. 1000 anos são como um dia. Então Né? poderia ter sido rapidinho, né? Ele poderia ter ido no Aliás, de irmãos, saqueado. Alguns intérpretes são tão criativos nessa questão da descida de Cristo ao inferno que até criaram hinos, louvores a Deus por conta dessa descida de Jesus. De que Satanás estaria fazendo uma grande festa no inferno porque teria matado o Filho de Deus. Quando, na realidade, pela Bíblia Sagrada, a grande derrota de Satanás foi na cruz. Exatamente. Ele não teria motivo para fazer festa, né? E daí alguns são tão criativos nessa interpretação que dizem que Satanás estava fazendo uma grande festa com seus demônios porque teria matado o Filho de Deus. Quando, na realidade, ele estaria comemorando a própria derrota, né? E lá pelas tantas, alguns louvores, inclusive, são bem interpretativos, bem sugestivos quanto a isso. Dizem que, de repente, eles estão na grande festa do inferno e entra Jesus pisando forte, né? Mostrando seu poder, dizendo assim, tá aqui. E mais do que isso, são mais criativos ainda. Eles dizem que Jesus foi ao inferno nesse período para buscar as chaves do inferno e da morte.
né, que estavam na mão de Satanás desde lá do Éden. Como as pessoas são criativas nesse Muita aspecto. criatividade. Né? Muita criatividade. Como se Jesus, em algum momento da história, tivesse perdido o domínio ou as chaves do inferno e da morte. Quando lá em Apocalipse, Jesus se autodenomina aquele que tem as chaves do inferno e da morte. E que nunca foram perdidas, independente do homem ter se distanciado, ter desobedecido a ordem de Deus. Ele é soberano, né? Deus é soberano em todo o tempo, né? Ele é o Senhor da história, ele está no domínio de todas as coisas. Tem uma mania das pessoas de quererem colocar Satanás em pé de igualdade com Jesus Cristo, né? Com a Trindade divina. E é um grande perigo quando nós consideramos assim, que Satanás é apenas uma criatura. É o diabo, mas é o diabo de Deus. Exatamente, né? Isso levanta outra discussão, de repente seria até um tema para outra teológica, de que essas teorias, né, ou essas doutrinas levantadas, elas são fora a Bíblia. Consequentemente, a gente percebe que a autoridade teológica, a autoridade doutrinária, ela não está reduzida exclusivamente na palavra de Deus. Cria-se muitas ramificações teológicas, né, muitas conclusões teológicas fora da Bíblia, né, ou sem embasamento bíblico. Que isso reflete uma teologia que necessariamente não precisa da Bíblia. E nós temos, fugindo um pouco do nosso assunto focal aqui, né? Isso reflete uma perspectiva de que, por muitas vezes, um profeta dos dias de hoje, quando fala, tem uma autoridade igual ou até mesmo superior às Escrituras, né? Pois trazer esse tipo de doutrina, né, de que Cristo Jesus foi lá pisando forte e saqueou o inferno, não tem amparo bíblico. Consequentemente, de algum lugar saiu essa teologia, né? De algum lugar foi gerado isso, não sendo as Escrituras, foi da cabeça da pessoa, né? Foi do coração da pessoa. E aquele anseio das pessoas de dizer o que a Bíblia não diz. Sim, ou de querer criar figuras e interpretações onde a Bíblia não tem um posicionamento muito claro. Então nós temos uma lição para tirar daí, é que não forçamos o que a Bíblia não diz, né, nesse aspecto, né? Pois é. E com isso, nós precisamos lembrar do aviso do próprio Cristo Jesus em Apocalipse 22, versos 18, quanto a essa prática de nós queremos acrescentar ou manipular ou trazer algum tipo de interpretação que não tem total base bíblica. E Cristo Jesus avisou, né? A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que acham escritas neste livro. Isso vale também, irmão Paulo, para os nossos credos, né? Sim. Os credos que tiveram um valor significativo para a nossa igreja. Nós somos, por exemplo, confessionais. Acreditamos no credo de fé, Westminster, né? E nos baseamos, mas porque o credo ele é uma interpretação do texto sagrado. Exato. Né? Mas ele não está isento de erros. Sim. Ou de novas interpretações. Sim. Ele está abaixo das Escrituras, né? Exatamente. É a Escritura que conduz a nossa confissão, aquilo que nós cremos. Porque volta e meia nós somos acusados de termos um credo. Na realidade, o credo é apenas um resumo daquilo que nós acreditamos das Escrituras. Sistematização. Uma sistematização, um balizamento de como se interpretou ao longo da história aqueles textos, né? Isso. E a gente precisa ter cuidado, né? Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós não estamos diante de um livro qualquer, nós estamos diante da voz de Deus. Consequentemente, é necessário nós termos temor e tremor para interpretar as Escrituras. Não fazendo, eu acho que a melhor forma de interpretar é esta. Não, né? Há uma verdade contida aqui, né? E prosseguindo aqui no nosso versículo de 1 Pedro 3,18, bom, se ele morreu na carne, refere-se justamente à sua humilhação e o vivificado no Espírito, nossa glorificação, mas para complicar um pouquinho, o verso 19 diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, como que a gente pode interpretar esse versículo? Até porque no verso 20 ele diz, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus,
aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Muitos dizem que Cristo Jesus, nesse tempo de morte e vivificação, ele foi lá e pregou lá em Noé. Como que a gente pode olhar para esse verso e interpretá-lo de forma correta? Eu creio que aqui, digamos assim, o próprio versículo 20 já responde o 19, explicando como isso aconteceu. O problema é quando a gente torce o que o texto está querendo verdadeiramente falar. Aqui, eu acredito que Pedro está estabelecendo, de certa forma, uma teologia da pregação. Que quando, por exemplo, nós entendemos que quando o pregador, né, está pregando fielmente o Evangelho, a palavra de Deus, é o próprio Cristo que está pregando. Então que nos tempos de Noé estava pregando no Espírito e no poder de Cristo. Né? Então Cristo falava por meio dele, ele como um pregador da justiça. E que nesse sentido, então, Cristo estava pregando, né, e enquanto a longanimidade de Deus, né, estava ali operando, naquele tempo onde, enquanto era construída a arca, e a própria construção da arca já era também uma espécie de pregação para o povo ali, para que se arrependessem. No entanto, foram salvos apenas 8 almas. E aí Pedro traça um paralelo também, né, na carta dele, porque ele está escrevendo para um povo que está sofrendo, de certa forma, uma perseguição também. E fala dessa questão que o povo de Deus vamos dizer assim, quem vai ouvir, quem vai atender essa pregação é uma minoria, assim como foi nos tempos de Noé. Então... E o próprio Pedro, ele traz esclarecimento quanto a isso, quando ele fala lá em 2 Pedro 2,5, que ele diz que Noé era o pregador da justiça. Né? E, consequentemente, traz essa ideia de que aquilo que Noé fazia era justamente trazer essa mensagem de confrontação, né? De arrependimento. Que é justamente a mensagem que Cristo Jesus anunciou no seu ministério, né? Marcos 1,15, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Pois o reino de Deus está vindo. Né? Então, consequentemente, nós não estamos dizendo que Cristo Jesus foi lá em Noé, não é verdade? Então, essa é um lado, né, da moeda. Né? Cristo Jesus não foi lá em Noé na sua morte, certo? Certo. Até porque a grande questão aí para os intérpretes literais é que espíritos em prisão seriam esses, né? Porque parece bem claro pela palavra de Pedro ali na sua epístola que se referia a exatamente as pessoas como na época de Noé, que ouviram e rejeitaram e por isso foram parar no inferno. Né? Penso que temporalmente, digamos assim, no momento que Pedro escrevia a carta, se referia a essas pessoas que ouviram a pregação no tempo de Noé, mas que, então, naquele momento já estavam em prisão. Né? Então, eles ouviram Cristo pregar lá no tempo de Noé, e aí rejeitaram, por tabela, eles estão condenados. Continuaram na prisão. Continuaram condenados. Então, sempre que a Bíblia se refere às pessoas sem Deus, sem salvação, aos perdidos, está falando em escravos, né? Escravos do pecado, escravos condenados. E outro detalhe muito importante também nós citarmos, irmãos, esses espíritos em prisão, eles não têm uma interpretação única, né? Nós estamos tratando aqui e considerando que esses espíritos em prisão seriam pessoas que não se converteram, né? Que estão perdidas. Mas há uma linha de interpretação entre aquelas muitas deste versículo que tratam como demônios, como anjos caídos, por conta exatamente dos dias de Noé, e fazem uma confusão, uma salada de fruta danada aí, quando citam Gênesis 6, que os filhos de Deus desejaram as filhas dos homens. Lembram daquela passagem? Sim. Onde, supostamente, nessa interpretação, anjos teriam desejado mulheres da terra e teriam se misturado com elas sexualmente e maritalmente, e daí surgiram os grandes gigantes, etc. Alguns interpretam esses anjos, esses espíritos em prisão como anjos caídos,
Usando também lá de Judas, capítulo 6, se eu não me engano, 4 e 6, que fala que esses demônios caídos, eles estão aguardando o grande dia do juízo. Mas aí há uma incoerência também, né? Porque por que Jesus desceria ao inferno para pregar a anjos caídos? É meio estranho isso, né? Qual é o objetivo disso? É se mostrar aos anjos? Alguns dizem que Jesus teria descido ao inferno no sentido... Proclamar a vitória. Para proclamar a vitória, para mostrar eu sou o que venceu. Né? Como se Jesus precisasse disso, né? Para demonstrar a sua vitória sobre o pecado e sobre o mundo. Mostra-se um Cristo Jesus com ego um pouco fraco, né? Tem que se reafirmar. Tem que se reafirmar, né? Tem que se mostrar. Sendo que no próprio ministério de Jesus, isso aí já... Se a gente der uma lida nos evangelhos ali, no ministério de Jesus, a gente já vê justamente o contrário disso. A gente vê, por exemplo, Jesus passando e ele não vai procurar lá o demônio, e vem lá o espírito imundo e se apresenta diante dele. Sim. Nossa, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, que vieste nos atormentar antes do tempo. Ou seja, eles sabem quem é, sabem que eles não têm chance contra Jesus. Então... Agora, se realmente as pessoas que dizem que Cristo teria se apresentado para os espíritos em prisão como anjos caídos, ou mesmo como pecadores, eles são incoerentes, porque logo em seguida Pedro fala que especificamente as pessoas da época de Noé. Exatamente. Então, ou Jesus foi ao inferno e se apresentou para todos que estavam lá, ou, né, para ninguém. Porque só esse grupo, né? Porque só esse grupo. Por isso que nós não entendemos literalmente como Cristo tendo descido ao inferno, mas sim como uma punição daqueles que estão lá, porque rejeitaram a mensagem do Evangelho, que semelhante aos dias de Noé, foi apresentado para que se arrependessem, para que se voltassem para Deus, não aceitaram e por conta disso foram parar naquele lugar de tormento. Isso. Nós estamos dizendo dos ímpios, né? Daqueles que foram rejeitados, os réprobos de Deus. Né? Não são os eleitos de Deus. Então, esses são os espíritos em prisão, continuarão aprisionados e atormentados por toda a eternidade. Por toda a eternidade. A gente vê todas essas interpretações variadas que tem, acontecem porque muitas vezes tentam fazer doutrina baseada em um versículo apenas. E aí esquece de um princípio elementar, né, da fé que Bíblia se interpreta com Bíblia. Exato. Que nós temos que... não necessariamente uma doutrina vai estar... alocada num único livro, num único texto. A gente esquece que a revelação, a Bíblia, né, ela é revelada progressivamente. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente tem a doutrina de Deus. Sim, sim. E aí, a partir disso, a gente vai estudar toda a Bíblia. Eu vejo isso também como um afastamento da simplicidade que há no Evangelho, né? Por que nós vamos complicar se Jesus já nos disse o que é, né, de maneira bastante clara? E é bom a gente recitar isso, de que a palavra da cruz, a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, ela é bem clara. E aquilo que nós precisamos realmente saber é o que está claro ali na palavra. Né? Quando nós dissemos que a Bíblia tem resposta para todos os nossos questionamentos, na realidade é uma meia-verdade, porque a Bíblia tem questionamento para aquilo que a gente precisa saber, que é a salvação. Né? Para todos os questionamentos, talvez não. O quanto eu preciso investir na Bolsa de Valores, por exemplo, ou se eu preciso comprar um carro A ou B, a Bíblia não vai me responder isso. Né? Porque a Bíblia tem resposta para aquilo que realmente interessa a nós. Né? Então, nesse sentido, as pessoas buscam muitas interpretações fora do contexto, fora da simplicidade que há no Evangelho de Cristo. Aceitou a Cristo como Salvador mediante a atuação do Espírito Santo é o suficiente para a salvação. Por que vamos inventar locais alternativos, ou limbo, ou, né, purgatório, se a Bíblia é bastante clara que aceitou Só a Cristo tem como Salvador, é salvo, ou não aceitou, não é salvo. Só tem dois caminhos. Só tem um caminho verdadeiro, né? Isso. E ainda aperfeiçoando ou engrossando o caldo, nós devemos lembrar que textos difíceis das Escrituras não podem ser base para doutrinas.
né? Os textos difíceis precisam ser auxiliados por textos mais claros para ser desenvolvida uma doutrina. Então, se estamos diante de um texto obscuro, difícil, dificultoso de interpretar, ele não vai ser a base doutrinária para uma perspectiva teológica, né? Exatamente. Ele pode ser usado como respaldo para alguma coisa, mas não como princípio, né, que será desenvolvida a doutrina. Até porque, como nós estamos vendo aqui, né, se pegarmos um versículo difícil para desenvolver uma doutrina, vai sair coisa errada. Vai dar problema. Vai dar problema. Né? Como as principais heresias, exatamente, da história da humanidade, né, do cristianismo, por exemplo, foram exatamente por isso. Né? Sim. Aguçando a curiosidade, querendo saber mais a respeito de tudo. Já diz o Chavão, né, que texto fora de contexto é pretexto para heresia. Outra coisa que precisa ficar bem claro, né, irmãos, para os nossos ouvintes, é que, independente da interpretação desse texto, isso não interfere na nossa salvação. Se vocês acreditam que, de repente, Jesus desceu ao inferno, não tem problema nenhum com isso, né, em termos de salvação. Não vai deixar de ser salvo porque acredita que aquele Jesus foi ao inferno e pregou os espíritos em prisão, sejam eles almas dos perdidos ou demônios caídos. Não tem problema nenhum com isso. O problema é dali para frente, né? Se isso eu tenho essa interpretação, a partir daí eu posso criar 1001 fundamentos além das escrituras, né? Sim. Então, não é uma condição básica acreditar. Eu falei que são 4 tipos, no mínimo, de interpretações, fora suas ramificações, a respeito desse tema, né? Então, não tem problema tomar um posicionamento. Irmão, eu quero acreditar que Jesus foi lá realmente e levou a alma dos salvos do Antigo Testamento lá para o céu. Tudo bem, eu vou achar muito estranho isso, né? De acordo com o contexto dos outros livros da Bíblia Sagrada. Mas também não vai alterar a salvação da pessoa. O que vai gerar é um problema escriturístico. Exatamente. Porque, por exemplo, por mais que existam várias possibilidades, não é possível que todas estejam certas. Sim, exato. A maioria está errada e uma está certa. Uma está certa. E, consequentemente, se nós fizermos uma escolha pura e simplesmente pelo nosso coração, a gente pode acabar criando essa estrutura de escolha para outras partes da Bíblia. Né? Exatamente. E, consequentemente, gerando um problema. Então, o princípio da Escritura é que nós devemos nos submeter a ela, à autoridade das Escrituras. Né? E, consequentemente, essa autoridade é uma verdade. Então, nós devemos investigar, devemos buscar qual é a verdade de Deus para aquela passagem bíblica, para aquela instrução de Deus. Porque por mais que, por exemplo, fazer uma escolha interpretativa errada não, de fato, altera a salvação, né? Eu não vou perder a salvação, né? Mas isso vai me interferir na minha caminhada cristã. Sim. Porque, consequentemente, a possibilidade de eu gerar problemas escriturísticos quanto à forma de interpretar é muito grande. Eu vou pegar versículos ali que eu posso deturpar, infelizmente, porque eu vou escolher, não, eu acho melhor assim um assado, né? Ou para o meu coração é melhor assim um assado. E o mandamento de Cristo Jesus é a questão da submissão, né? De nós nos dobrarmos à autoridade dele e reconhecermos o seu senhorio. A partir do momento que se toma uma vereda, de certa forma, doutrinária em alguma dessas interpretações, por consequência, vai ter que, em outros textos, em outras doutrinas, muitas vezes, que são mais essenciais, digamos assim, vai ter que acabar abrindo concessões. Né? E isso é extremamente perigoso em relação à fé. Eu concordo contigo, Mateus. Inclusive, porque aqui, se Cristo estivesse falando realmente às pessoas unicamente da época de Noé, e teria pregado a eles, e teria dado uma chance a eles. O que vai contrário exatamente ao que a palavra de Deus nos diz, né? E outro problema, se ele de fato foi lá na época de Noé, por que só de Noé? Porque só de Noé. Não nos outros tempos que tiveram de fato pregações, né? Vamos até complicar a situação. Quando, na época dos reis de Israel, o qual os profetas iam ali, confrontavam a nação não estava nem um pouco se importando com a mensagem do profeta, e eles, por muitas vezes, foram mortos pelos inimigos, né, assolados,
E por que Jesus Cristo não foi lá e pregou para eles também? Até porque era o próprio povo escolhido, vamos dizer assim, a nação escolhida de Deus, né? Então, veja que é uma incoerência hermenêutica, né? Por que só ali? E por que não em outros momentos da palavra do Senhor? O problema justamente está pelo pessoal entender que Cristo foi lá nesse tempo que ele teve entre sua morte e ressurreição, né? Na verdade, como eu falei antes, né? Ele estava espiritualmente no pregador, né? Falando através do pregador. Assim como estava nos profetas na época dos reis, né? Exatamente. Alguns princípios básicos nós não podemos abandonar. Por exemplo, as pessoas que morrem hoje, elas estão plenamente conscientes, né? É o que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Independente de outras versões que têm surgido aí a respeito de sono de alma, etc. e tal, mas as pessoas estão plenamente conscientes. Outra coisa, a pessoa que morre hoje, com Deus ou sem Deus, ela já tem o destino previsto. Né? E está aguardando, nesse lugar chamado lugar intermediário, ou intermediário dos mortos, exatamente o resultado final, que é no juízo final. Né? Isso. Por que nós haveríamos de ressuscitar para o juízo final? Por que se as pessoas que hoje morrem com Cristo já estão num lugar de descanso, de prazer, por que elas precisariam ressuscitar para ir para outro lugar, aí sim mais perto da presença de Deus talvez, e vice-versa? Na questão do outro lado também, as pessoas que estão no inferno hoje, ou no Hades hoje, ou Sheol, enfim, outros nomes, por que elas precisariam ressuscitar para passar pelo juízo final, para depois ir parar no outro inferno, que é o Geena, que é o lugar de tormento? É uma progressão, né? Então, o pastor Heber Campos Júnior também, ele tem uma mensagem muito interessante que ele fala da necessidade da ressurreição. Por que para o crente é necessária essa ressurreição? Né? Em que aspecto que o juízo final é tão importante, não só para a vida do crente, mas para a vida do ímpio também, né? Alguns estudos bíblicos que eu dei em algumas igrejas, os irmãos seguindo me perguntavam, mas irmão, se a pessoa já morre com Cristo e já está num lugar de bênção, já está desfrutando de parte da presença de Deus ali, por que ele precisaria vir ressuscitar para novamente estar na presença de Deus, né? E a resposta, inclusive, na mensagem do pastor Heber Campos Júnior, ele fala exatamente isso, que é uma demonstração pública no juízo final de quem é salvo e quem não é. A necessidade também de ressuscitar, porque nós somos seres humanos enquanto somos alma e corpo, ou seja, a parte material e imaterial junto, né? E também porque Cristo ele tem interesse, não só Cristo, mas o cristianismo, de determinada maneira, ele valoriza a questão do corpo, né? Enquanto religiões orientais dizem que isso aí, ou mesmo os nossos amigos espíritas, alguns católicos também, dizem que isso aqui é matéria, então isso aqui não importa. Sim. Na realidade, o cristianismo ele nos ensina exatamente o contrário, que nós somos templo do Espírito Santo, né? E que o Espírito Santo habita em nós, e que esse corpo, que é corruptível, que é pecador, um dia, né, nós sendo eleitos por Cristo, nós vamos passar pelo processo chamado de uma transformação, né, uma metamorfose nesse corpo mortal. Inclusive, o inferno jogará os seus mortos, enfim, aqueles que foram mutilados, que foram queimados, que foram afogados, eles ressuscitarão exatamente para terem o seu corpo, receberem o corpo glorificado da parte de Deus para a eternidade com Ele lá no céu. Semelhante ao corpo de Cristo. Né? Sim, exatamente. Jesus traz um alerta importante, né? Que para a gente não temer aqueles que matam o corpo, mas temer aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Exatamente. Então, veja que tem essa questão do corpo, né? Então, os ressuscitados terão corpos, né? Como vai ser esse corpo, a gente ainda não sabe plenamente, né? A gente sabe o que a Bíblia nos diz, né? Os salvos terão um corpo semelhante ao de Cristo, já não vai ter as mesmas limitações dessa nossa vida, mas por exemplo, quando se fala, por exemplo, do lugar de tormento, Jesus mesmo falando em algumas ocasiões do lugar de tormento, ele dá uma figura bem vívida do que é esse tormento, né? Ele fala lá onde
a chama não apaga e seu verme não morre. Ou seja, algo que vai ficar ali queimando, né, continuamente, né, aquele incômodo ali do verme comendo. Então, é uma figura bem vívida, né, dessa questão corpórea também. Embora a doutrina do inferno, ou o ensinamento a respeito do inferno, não seja uma doutrina muito simpática às pessoas, né? Mas nós não temos como negar que realmente é o lugar que está preparado, principalmente o Geena, o inferno definitivo, para o tormento não só daqueles que não receberam a Cristo, mas do próprio Satanás, do próprio inimigo das nossas almas. Né? Exatamente. O problema é que muitos entendem essa questão, por exemplo, do inferno, de Satanás, né, como o Felipe falou antes, que Satanás estaria em pé da igualdade com Jesus, com Deus, né, numa queda de braço ali para ver quem vai ganhar no último instante. Ou que Satanás é o rei do inferno e que ele tem lá o seu trono. Né? E aí muitas vezes as pessoas vêm com essa questão, que vamos lá saquear o inferno, não sei o quê, sabe? Sendo que o demônio, o diabo, Satanás, ele vai ser mais um hóspede lá, de certa forma, né? Que vai ser atormentado lá também, né? Onde vai estar sendo derramada a ira do Cordeiro. Exatamente. Então, resumindo, fechando, né, nosso entendimento aqui, quando falamos sobre descer ao Hades, foi um acréscimo no passado, mas o entendimento que nós temos é que esse Hades, né, ou desceu à sepultura, foi justamente Cristo Jesus, o homem, experimentando a morte, né, experimentando ser sepultado. Então, não que ele foi a um local específico do inferno, né, e foi ali no Sheol, ou no Hades, ou no seio de Abraão, né, vamos dizer assim, né, nessa antessala do céu, mas que ele experimentou a morte e a sepultura. Nesse tempo entre morte e ressurreição da sua glorificação, ele estava com Deus, né? Ele teve esse período de estar com o seu Pai e, consequentemente, na sua ressurreição, ele voltou, né, com o seu corpo glorificado e restaurado. Inclusive um corpo semelhante que nós teremos. Né? Exatamente. O corpo de Cristo Jesus é um molde para o nosso corpo quando seremos glorificados. E essa pregação, quando ele pregou nos tempos de Noé, foi que Noé era o representante de Cristo Jesus, né? Na pregação, no anúncio do evangelho das boas novas de salvação, anunciando, arrependam-se, né? Confesse os pecados, né? E a forma visível para esse arrependimento era entrar na arca de Noé, né? Na sua arca. Então nós não cremos que houve essa pregação do inferno, esse saquear do inferno. E tudo isso vem trazer uma mensagem muito importante, né? Não haverá segunda chance. Não tem segunda chance. O dia da salvação é o dia de hoje, né? O dia de nós entregarmos a nossa vida para Cristo Jesus é hoje. Muitas vezes nós pensamos, né? Não, amanhã a gente vai fazer, né? Os que são os procrastinadores sempre querem deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, né? Mas, quanto à salvação, isso não é possível. Não é possível. Não haverá uma segunda chance após a morte, não é verdade? Arrependa-se. Crê no Senhor Jesus. Outras lições que nós precisamos tomar também com base na Bíblia Sagrada como um todo é que não há possibilidade de uma segunda chance, já falaste, mas também não há possibilidade de comunicação com aqueles que estão daquele lado lá. Exatamente. Também não há possibilidade de os que são salvos partirem salvos. Já saem com o trajeto certinho, né? O destino certo. Aqueles que não, também já têm o seu destino determinado. Não há como mudar, né, de status, não há uma nova oportunidade, não há uma espécie de purgatório ou algo semelhante, um limbo onde a pessoa pudesse, a gente pudesse orar por eles e eles a decisão deles tem que ser tomada nesta vida, nesse momento, para toda a eternidade. Não podemos nos enganar, desculpa, usando a parábola do rico e do Lázaro, né? Trazendo aquele relato de que o pai Abraão conversou com o rico ali e tudo mais, né? Veja, nós estamos diante de uma parábola. É uma parábola. A parábola não é uma narrativa de algum fato. Não é um fato literal. Não é um fato literal. Ali nós devemos entender o princípio, que é justamente isso que nós estamos dizendo, né? Depois que morreu, cada um vai para o seu lugar, né? E não haverá uma forma de trocar de lugar, de avisar os que estão em outro lugar, né? Hebreus 9:27 vem dizer que depois da morte vem o juízo, né? Então não deixe para amanhã o que você está recebendo hoje. Confesse os seus pecados, arrependa-se e creia em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, para que assim você tenha garantido por Cristo Jesus
a vida eterna, a verdadeira vida eterna. Arrependa-se. Arrependa-se. E assim podemos cear, né? Estar no seio de Abraão, ou estar com Cristo Jesus para todo sempre. Né? Amém. Que essa verdade também confronte o nosso coração, né? Para que nós nos submetamos à palavra de Deus, não tentemos forjá-la conforme o nosso desejo e, ao mesmo tempo, que tenhamos esse ímpeto de anunciarmos a verdade da salvação, como Noé também anunciou, né? Para aqueles que estão perdidos, aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. É urgente. A notícia é boa, mas é urgente. Exatamente. E a mensagem da cruz é uma mensagem simples. Não há como fazer mirabolança, né? Acrescentar coisas a mais da palavra de Deus. Ela é simples e está à nossa disposição para, com ousadia, mas ao mesmo tempo com humildade, nós meditarmos nela e aprendermos com ela sem essas invencionices aí. Exatamente. Muito obrigado pela presença de vocês, pela nossa conversa bem interessante aqui, né? Que foi bem ampla, graças a Deus, né? E que no nome de Jesus nós possamos ter essa prontidão quanto ao anúncio do Evangelho e também essa seriedade com as Escrituras. Espero que você já tenha se voltado para Cristo Jesus, já tenha se entregado à verdadeira vida e recebido a vida eterna, senão hoje é o dia de você fazer isso, ok? Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação. Curta, compartilhe e comente nossa terça teológica, para que mais pessoas também possam conversar conosco, certo? Deus abençoe e até a próxima. Até mais. Deus abençoe.